Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E hoje nós estamos reunidos para estudar o livro de Daniel no seu capítulo 9, que trata da oração de Daniel e as 70 semanas. Em resumo, nesta passagem, nós iniciaremos falando sobre o profeta Jeremias, que durante o seu ministério profético revelou ao povo de Jerusalém acerca do cativeiro babilônico, que duraria 70 anos, devido aos seus pecados, conforme nós podemos ler ali no livro de Jeremias, no seu capítulo 25, dos versículos 9 ao 12, e também em Jeremias 29, dos versículos 10 a 14. Embora o profeta Daniel fosse contemporâneo do profeta Jeremias, e sabendo que o mesmo era de fato um homem de Deus, resolveu dedicar-se a estudar as escrituras proféticas e aguardava o cumprimento da promessa, sabendo que quem prometeu é fiel para cumprir. E ainda no cativeiro babilônico, durante o primeiro reinado de Dário, Daniel, de posse da revelação, ou seja, sabendo que o exílio estava perdurando, nenhum sinal de libertação ocorreu. Então se colocou diante do Senhor, pôs-se a buscar em oração e súplicas e em jejum, e confessou os pecados, as iniquidades do seu povo, conforme nós lemos no presente estudo, nos versículos do 4 até o 17. Então Daniel, reconhecendo diante de Deus a desobediência do povo, pede com toda humildade e reivindica a intervenção do Senhor sobre o povo, sabendo que Deus é justo, mas que também se lembrasse da aliança que fez com o povo. Então, o profeta orava, e o anjo do Senhor, Gabriel, foi até o servo de Deus e o instruiu, e trouxe entendimento acerca da revelação profética de Jeremias, ou seja, uma resposta sobre a libertação, reconstrução e a vinda de Jesus Cristo, o Messias, e também sobre a sua morte. E após isso, haveria novamente destruição de Jerusalém e do templo, que seguiriam por violências e guerras. Nós temos ainda alguns comentários para tecer sobre a interpretação dessa passagem através da Santa Escritura. Assim como Moisés intercedeu pelo seu povo, conforme está lá em Números 14, Daniel também assim o fez. Ambos buscaram em oração o zelo pela honra de seu santo nome, não em benefício pessoal, mas para a glória de Deus. O profeta Daniel compreendeu que o cativeiro estava perto de terminar. Então, entendeu que há um tempo determinado para todas as coisas, conforme nós podemos ler lá em Eclesiastes 3, no seu versículo 1. E através do anjo Gabriel, que veio rapidamente dos altos céus por ordem de Deus, conforme nós podemos ler uma passagem que está descrita lá em Ezequiel, no seu capítulo 1, no versículo 14, como um mensageiro de Deus, pois a súplica do profeta, a sua oração, moveu as mãos de Deus e o Senhor liberou resposta. Também está descrito essa mesma palavra em João, no seu capítulo 9, versículo 31, e também em Tiago, no seu capítulo 5, no versículo 16. A oração do justo muito pode em seus efeitos. Notamos que o objetivo de Daniel nessa oração era obter o perdão de Deus, a reparação do templo e a reconstrução da cidade após fim do exílio de 70 anos. Um ponto importante nessa passagem está descrita no seu versículo 23, onde o anjo deixa claro que Daniel era muito amado, pois nós sabemos que o profeta foi um homem de oração, obediente, fiel, e tudo fazia com excelência, mas para a glória de Deus. Sabemos que um coração quebrantado, o Senhor não dispensará, conforme nós lemos ali em Salmo 51, no seu versículo 17.
Podemos também observar que através dos decretos que constam lá em Esdras, no seu capítulo 7, e também em Neemias, no seu capítulo 2, começa a reconstrução e a edificação de Jerusalém, ou seja, o cumprimento das 70 semanas, onde em 69 semanas haveria restauração e na última semana viria o príncipe dos príncipes, conforme está descrito em Lucas no seu capítulo 3, no seu versículo 23, e que estaria entre nós e que seria morto. Portanto, precisamos ler lá em Apocalipse, no seu capítulo 12, do versículo 4 ao 7, e também nos versículos 13 e 14, onde trata de um falso concerto, ou seja, a vinda do opositor de Cristo, que a muitos enganaria e grande aflição haveria no futuro, conforme está descrito na passagem também de Mateus, no seu capítulo 24, versículos 21. Mas a palavra de Deus nos garante que o Senhor voltará, conforme nós podemos ler em Apocalipse 19 e 20, e reedificará o que está caído e levantará as ruínas. Também essa passagem está descrita em Atos, no seu capítulo 15, dos versículos 15 ao 16. Porém, não sabemos o dia e nem a hora, conforme lemos lá em Mateus, no seu capítulo 24, versículo 24. Por isso, estejam preparados, porque a qualquer momento o Senhor voltará. Nós temos aí também, em revelação dessa palavra, sobre a grande obra de Deus, que foi permitir a vinda do Messias, que trouxe libertação dos pecados e a salvação para aqueles que nele crer, conforme nós lemos em Lucas, no seu capítulo 19, nos versículos 10, e também em Romanos, no seu capítulo 9, Romanos, no seu capítulo 10, versículo 9, que também nos alerta que estamos no período do fim, onde culminará como o arrebatamento da igreja, conforme nós lemos em 1 Tessalonicenses 4, nos versículos 13 ao 18, sendo certo que cada um de nós é responsável por sua salvação, ou seja, a salvação, irmãos, ela é individual, e nós seremos recompensados conforme nossas obras. Essa passagem está afirmada na 2 Coríntios, no seu capítulo 5, versículo 10, e também em Apocalipse, capítulo 22, versículo 12, e Apocalipse 20, no seu versículo 12. Deixo ainda para a meditação dos irmãos os Salmos 34, no seu versículo 15, que diz: Os olhos do Senhor voltam-se para os justos, e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Faço ainda uma pequena oração. Pai querido, Pai amado, nós nos colocamos diante de Ti aos seus pés, clamando por o seu perdão. Sabemos que nada merecemos, mas a sua graça e a sua misericórdia nos alcança. Senhor, ouve a nossa oração. Entra, ó Pai, com seu conserto em todas as áreas das nossas vidas, Senhor. Opera onde os nossos olhos humanos não podem enxergar, mas as suas mãos santas a tudo pode alcançar. Liberta os cativos, sara os feridos, levanta os caídos, para que todos saibam que só o Senhor é Deus. Assim eu oro em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus.